tão pobre pecador. Que excelsa graça, que amor. Eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou, e pela fé em Cristo fui salvo. Oh, como eu amo meu Redentor. Na esperança vivo eu de habitar lá no céu. Aguardo Cristo me chamar e a sua igreja arrebatar. Por isso eu louvo a Jesus, que na esperança me conduz. Que excelsa graça, que amor, vou habitar com meu Senhor. Eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Excelsa graça, que amor, e Deus ao mundo assim demonstrou, e pela fé em Cristo fui salvo. Oh, como eu amo meu Redentor. Amém. Obrigado, irmãos. Nesse momento quero fazer as apresentações, reconhecer os irmãos que estão conosco de outras igrejas, nos apoiando aqui, como também orando, né? E quero primeiramente começar por mais longe, né? Aqui a igreja de Batista Regular em Campo Redondo, com o pastor Irã. Pode ficar em pé aí. Amém. Temos os irmãos aí, o predeiro, né, aqui da igreja, o irmão Jeremias, né, que aqui construiu aqui junto aqui com os irmãos, né? Deus possa abençoar, né? Mais longe um pouquinho, igreja de Monte Alegre com o pastor Aron. Pode ficar em pé os irmãos aí de Monte Alegre, são alegres aí mesmo, né? João Maria aí. Estão bem alegres. Obrigado, irmãos, pelo apoio e orações também, que os irmãos sempre têm orado por nós aqui. Os irmãos de Nova Cruz, né? Pode ficar em pé aí, já estava aqui cantando, mas pode apresentar de novo. Tá bom? Obrigado, irmãos, pelo apoio, que sempre tem chegado também. Que Deus possa abençoar cada um deles. Montanhas também, né? Está por aqui. A apresentação de pastor Roquena, Daça e as meninas aí estão aí, né? Sejam bem-vindos também. Obrigado, irmão, pelo apoio aí. Também a igreja de Brejinho, né? Igreja Batista Fundamentalista em Brejinho. Amém. Aí os irmãos aí sempre têm chegado aqui. Graças a Deus, né? Tem chegado aqui. Amém. A Igreja Batista Fundamentalista em Serrinha. Está aqui a apresentação também dos irmãos aqui. Tem chegado aqui. Seja bem-vindo, irmãos. Graças a Deus. Tem chegado também. A Igreja Batista Fundamentalista Lagoa dos Bois. Aqui Ronaldinho está ali, apresentando com a família ali. Mãe e pai também. Ele não sabe onde fica, né? Lagoa dos Bois ou aqui, né? Ah, bom. Deus possa abençoar cada um. Tá bom. E tem mais alguma igreja que eu acho que já todos, né? Se não tinha mais, eu sempre o Santo Antônio. Então, acho que não, né? E Santo Antônio, né? Fica em pé a igreja de Santo Antônio, a igreja amada também.
Amém, irmãos, obrigado pelo apoio. Sei que tem sempre orado por nós aqui. Deus possa abençoar cada um deles também. Deus possa estar abençoando essa igreja que sempre está no meu coração também e nunca deixou de sair e também, né? E temos também, né, a Igreja do Alto, Pastor Mi e irmã Vanusa vão se apresentar aqui ainda também, né? Meu pastor aqui, né? E a mulher que pregou para mim, eu me converti em 94, dia 10/2, numa tarde, terceiro banco da igreja, viu? Obrigado, irmão, pelo convite, por ter aceitado. E vamos apresentar aqui melhor. Acho que mais sei que todos aqui conhecem. Mas você da cidade de Várzea que veio hoje à noite, recebeu o convite. Você que ainda não é crente, pode ficar em pé também. As crianças também que receberam o convite, pode ficar em pé. Amém. Obrigado pela presença de cada um que tem chegado aqui, viu? Deus possa abençoar vocês também. Não venham só hoje, amanhã também tem. Venham mais uma vez para continuar ouvindo o Evangelho. E a Igreja Batista Fundamentalista de Várzea, pode ficar em pé, tem a música em pé ali já também, né? Que Deus possa abençoar. Obrigado, irmãos, pode sentar. Pai e mãe se levantaram de novo aqui, né? Amém, tá bom. Deus possa abençoar. Nós temos agora, irmãos, um pequeno vídeo da nossa conferência. Vou pedir, irmão David, para subir ali na escada, irmãos, e desligue o do fio preto, viu? Não fio colorido. É de como o trabalho aqui começou, né? As fotos aqui bem antiga um pouco, né? Há 20 anos atrás, mais de 20 anos. Então nós vamos querer apresentar um pouco do trabalho aqui através dessas fotos, tá bom? Os irmãos podem observar como o trabalho começou, né? Naquela época a igreja de Santo Antônio, juntamente com os missionários Trevor e Ivone. Na época, o pastor Mi era o pastor nessa época aqui que a igreja deu início aqui, tá bom? Oh
Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ok. Então esse é um pequeno vídeo do passado, como a igreja aqui deu início, juntamente com os missionários Treve, a igreja de Santo Antônio, os irmãos ajudando aqui, sempre empenhados, né? Alguns bem diferentes hoje, né? Mais gordinho, cabelo branco, né? Bem diferente, mas Deus sempre trabalhando, sempre fazendo sua obra, dos planos dele. Sempre os planos são do Senhor, nós fazemos planos, mas o Senhor sempre que dá a resposta. Hoje o trabalho está aqui, caminhando, né, seguindo, procurando servir ao Senhor, procurando ser fiel, como Ele diz em sua palavra, né, que possamos receber aquele dia, servo bom e fiel, entra no gozo do Senhor. Então que Deus sempre esteja nos ajudando assim, sempre fazendo a sua vontade. Tá bom? Nesse momento convido os irmãos de Várzea, e agora terá um momento especial. Tá bom? Aqueles que não pegaram a pasta, então a pasta está aqui, viu? aqui.
Convido agora o pastor Irã, que ele tem a palavra aqui. Amados irmãos, muito boa noite, na graça do nosso Deus. O irmão Adriano pastor Adriano não é Natanael, mas está debaixo da árvore, né? Também é uma satisfação grande nossa de estarmos reunidos nesse momento de adoração a Deus, pelo tempo de existência desse local, desse trabalho estabelecido, trabalho da Igreja Batista nessa cidade. E louvamos a Deus também pelo privilégio de fazermos parte da mesma missão que esteve aqui em parceria com a Igreja de Santo Antônio e ainda hoje em parceria com a Igreja de Santo Antônio e outros locais. Nós louvamos a Deus por isso. Eu gostaria de deixar uma palavra da parte da Bíblia de Deus para os irmãos de Várzea e dizer que esse deve ser a motivação da Igreja do Senhor Jesus Cristo nessa cidade, e ela deve se tornar, já está se tornando mais um modelo de igreja que tem a sua causa principal o ID do nosso amado Salvador Jesus Cristo. O texto se está em Tessalonicenses, capítulo 1 de Tessalônica, de Paulo aos Tessalonicenses, somente deixando essa palavra aqui e deixando assim uma saudação em nome da Missão Evangélica Amazônica, né, e da Acre Internacional. Paulo, Silvano e Timóteo, a Igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todo vós, mencionando em nossas orações, sem cessar, recordando diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós, não somente em palavra, mas sobretudo no poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis que tem sido o vosso procedimento entre vós, por amor de vós. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor Jesus Cristo, e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que por meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em toda parte, divulgando a vossa fé para com Deus, ao tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles, mesmo no tocante a nós, proclamam que a repercussão que teve do nosso ingresso no vosso meio. E com isso, deixando os ídolos, vos converteste a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Que Deus aplique essa palavra no coração dos irmãos, na vida de vocês, e faça o lema da vida dessa igreja sempre, o ID de Jesus Cristo. A igreja que está evangelizando, que está indo até outros lugares levando a mensagem do Evangelho, ela está demonstrando que está aguardando o Senhor Jesus Cristo que vem. Quando os discípulos de Jesus estavam preocupados sobre a volta dele, quando seria o tempo da restauração de Israel, lá em Atos 1, o Senhor Jesus Cristo disse: olha, vocês façam uma coisa, vão por todo mundo e preguem o Evangelho, sendo testemunho, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então ficamos felizes em saber que o povo de Várzea está indo a outro lugar, a Goianinha, espalhando o Evangelho aqui na região do Agreste, do estado do Rio Grande do Norte. Vamos orar que o povo de Deus se levante com esse intuito, que os irmãos não desanimem, apoiem o seu pastor e sejam fortes nessa batalha que é
podemos dizer assim, é uma batalha muito difícil de pregar o Evangelho. Hoje nós temos a grande dificuldade, a falta de desejo dos irmãos levar a boa semente da palavra de Deus a cada coração. Mas sabe que uma igreja só mais, o Evangelho só avança se houver a pregação da palavra. A Bíblia diz claramente que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação. Que essa igreja continue sendo um modelo para outras igrejas e que juntos possamos avançar na obra do Senhor no interior do Rio Grande do Norte. Esteja orando por nós, pelo grupo da MEA e também pelo futuro do campo norte rio-grandense. Que Deus abençoe ricamente. É muita alegria realmente estar aqui hoje debaixo dessa linda árvore, né? Certo? Que é um lugar que ficou marcado aqui para as conferências. E a gente fica feliz. Deus abençoe, pastor Adriano. Deus abençoe a igreja de base. Que possamos ter sempre essa visão de ir para frente, né? Levando essa boa semente da palavra de Deus. Que Deus abençoe. Vamos cantar um hino 188, nosso cantor cristão. Depois deste hino, então teremos a mensagem da palavra de Deus com o pastor Almir, que vai estar aqui trazendo a mensagem desta noite. Então, 108, nosso cantor cristão. 188, perdão. O Evangelho. Então vamos entoar. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui. Boas novas tão alegres, elas são para quem ouvir. Assim Deus nos amou, sim, a cada pecador, que nos deu seu Filho amado, para sofrer a nossa dor. Santa paz e perdão são as novas lá do céu. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho dá-nos todos a saber que a fatura para todos, sim, para quem com fé comer. Da vida o pão eu sou, satisfeito ficarás. Teus pecados e tua alma lavarei e paz terás. Santa paz e perdão são as novas lá do céu. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho, ora vem nos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvar-nos desde já, não vos demoreis então, não verei os vossos olhos, ó fugir da perdição. Santa paz e perdão são as novas lá do céu. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho, jubiloso somos pois o amor de Jesus Cristo dá perdão mediante a fé. As novas se vos dão, que já veio o Salvador, tão bondoso e poderoso.
perdoa o pecador. Santa paz e perdão são as novas lá do céu. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. Amém? Então, as crianças até 10 anos vão agora lá para a igreja, as crianças até 10 anos, tá bom? Vão lá para a igreja, certo? Com a irmã Maria e Esther. Então, creio que os que estão em pé agora tem canto para poderem sentar, tá bom? Muito bem, nesse momento que eu vejo o pastor May, está com a mensagem de hoje, né? Boa noite a todos. Queremos expressar nossa gratidão ao nosso Deus que nos salvou, por sua misericórdia, por sua graça. Também agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos tem dado de servir ao Senhor na seara do Senhor. Agradecemos a Igreja Batista Fundamentalista de Várzea, a pessoa do pastor Adriano, sua família, e cada irmão, cada membro, cada congregado desta igreja, por nos permitir participar em uma oportunidade ímpar, de grande alegria, que é um culto de louvor a Deus, pela maneira como Ele tem conduzido a sua obra aqui nesta cidade, desde o seu princípio, fundação e os dias atuais, onde eu vi que tem 2 crentes bem velhos aqui, né, Geronilson e o irmão Rubinho, são os crentes mais antigos da igreja. Ficamos felizes em ver não somente estes mais antigos, mas também os novos que não conhecemos ainda. Também agradecemos a Deus pelo privilégio de rever vários irmãos das igrejas co-irmãs que estão servindo ao Senhor nesta região, os pastores, homens que Deus separou para o serviço, que o Senhor os capacite e a cada dia os use para esta obra tão valorosa, que é a pregação do Evangelho, a fundação de igrejas, levar a palavra para pessoas sem esperanças, para que possam conhecer a Jesus, ter os seus pecados perdoados e receber a vida eterna. Deus seja louvado pela vida de cada um dos irmãos. O irmão Adriano fez uma coisa, pregou uma peça em nós aqui, apresentando aquelas imagens que nos trouxe muitas saudades daquele tempo, do início do trabalho aqui nesta cidade. Vi até quem tinha cabelo preto, né? Eu vi meus cabelos pretos faz tempo, eu nem me lembro mais. Mas obrigado, irmão, por nos trazer essa lembrança. Isso nos faz pensar sobre a importância do trabalho. O trabalho nunca é em vão. Em qualquer lugar que o Evangelho vai ser pregado, nós temos a plena certeza de que Deus vai salvar almas. E nós louvamos ao Senhor por este trabalho estar completando 20 anos de existência, de organização e divulgação das Escrituras aqui. Deus continue abençoando os irmãos, como o pastor Irã aqui bem falou, para dar continuidade a esta obra. Agradecemos a Deus por nos trazer aqui, eu e minha esposa, e temos mais membros na família e gostaríamos de pedir aos irmãos suas orações por nosso ministério na Igreja Batista do Alto, lá no bairro do Pajuçara. Quando forem para aqueles lados, na Zona Norte de Natal, podem chegar e ter um tempo conosco. Peço orações também pelo Seminário e Instituto Batista Bereano, onde nós servimos. Aquele local Deus tem separado para o preparo de homens e mulheres, homens com chamado para o ministério, para que assim possam se preparar para servir melhor ao Senhor. Orem pelo seminário, graças a Deus
Estamos prestes a dar início às aulas. Dia 19 tem o culto de abertura, dia 20 o início das aulas. Temos algumas pessoas para iniciarem os seus estudos, dois casais já estão certos de chegarem, mas queremos pedir aos irmãos que orem para que o Senhor da seara levante trabalhadores para a sua seara. Os anos vão passar, não sabemos quando Jesus vai voltar, mas enquanto Ele não vem, tem a responsabilidade que pesa sobre nós, Igreja do Senhor aqui na terra. E alguns se mudam da terra para o céu e precisa de obreiros para servir ao Senhor. Então, se você está aqui, é vocacionado, tem servido na sua igreja, queremos lhe estender um convite para que você possa conhecer um pouco mais o seminário e você possa atender ao chamado do Senhor, se preparando. O seminário não forma pastores, mas prepara homens fiéis e idôneos que são chamados por Deus para o ministério e assim estes, depois de um período de estudos, possam servir ao Senhor na localidade onde Ele mandar. Então, orem por nós, pelos professores, pelo conselho, pelos alunos, para que esta obra continue sendo feita até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Mas agora temos a oportunidade de estudar a Escritura. Estamos aqui para isso. Estamos adorando ao Senhor através dos cânticos, das leituras e agora através da meditação nas Escrituras. A igreja sugeriu um tema que fala a respeito das declarações de Jesus, eu sou, e isto no Evangelho de João. Então estas declarações são muito importantes, que eu gostaria de pedir aos irmãos que orem para que possamos estudar isso não somente hoje, mas amanhã pela manhã e amanhã à noite, nos trazendo um desafio para uma vida cristã que agrade ao Senhor, como também um desafio para aqueles que ainda não são crentes. Eu pude perceber que algumas pessoas aqui ainda não conhecem a Jesus como Salvador. Então, se você tem essa oportunidade hoje aqui, é porque Deus te trouxe para que você ouvisse a Escritura e que assim você pudesse ter fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então, a igreja tem sugerido este tema, os Eu Sou de Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João. Por que esse tema? Os irmãos devem ter orado para isso, mas eu gostaria de trazer alguns esclarecimentos. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias para o Evangelho de João, capítulo 8. E eu vou dar aqui algumas informações antes de orarmos. Jesus Cristo, ele sempre foi interpelado por líderes religiosos e mais precisamente os líderes judeus. E alguns dos judeus, os fariseus, que era aquela classe mais, ou seja, que cobrava muito das pessoas, eles perguntaram a Jesus quem ele estava achando que era. Porque Jesus tinha feito já alguns milagres até aqui, e Jesus, em sua resposta a estes fariseus, ele disse: olha, vocês têm por pai a Abraão, e Abraão regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele viu e alegrou-se. Isso foi uma coisa muito chocante para aqueles homens. E eles ficaram surpresos com aquela resposta de Jesus e perguntaram: mas você não tem ainda nem 50 anos? Como é que você diz que viu Abraão, ou Abraão lhe viu? E Jesus disse assim: eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Isso causou uma situação muito complicada entre aquelas pessoas. A reação deles, mesmo sendo religiosos, foi uma reação muito violenta com respeito à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque no pensamento dele, Jesus Cristo estava blasfemando quando estava se igualando a Deus.
porque Jesus Cristo disse uma palavra que para os judeus era muito conhecida, uma palavra que fazia referência a Jeová. Ele disse, eu sou. E ele disse que Abraão existiu, mas antes que Abraão existisse, eu sou. Então são duas palavras aqui que nos levam a pensar sobre a situação que foi muito constrangedora naquela ocasião, mas de muito valor para os dias de hoje e também para o conhecimento do tema que nós temos a desenvolver nesses dias. Por exemplo, quando ele disse antes que Abraão existisse, isso no caso de um homem comum, ele disse também eu sou, isso no caso de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui há uma grande diferença entre o homem comum e o homem que é Deus. As palavras dizem que Abraão, ele veio à existência. Ele passou a existir. Ele teve um princípio. Mas o Senhor Jesus Cristo já existia eternamente. Jesus nunca teve um princípio. Jesus sempre existiu. E com esta palavra de Jesus, os judeus pegaram pedras para matar a Jesus, porque ele estava se igualando a Deus. E o pensamento deles é que Jesus era um homem muito mau, porque estava blasfemando contra o Senhor. Mas, para nós e para aqueles que creram naquela época, entenderam que Jesus Cristo não somente era, mas Jesus Cristo é Deus, a segunda pessoa da Trindade, igual ao Pai em todos os sentidos. Então, pensando nesta palavra eu sou, que não precisou de início da sua existência, Jesus usa por 7 vezes esta declaração sobre si no Evangelho de João. Ele combina esta palavra eu sou com algumas metáforas que se referem ou expressam a sua relação de salvação ou de salvador com o mundo. E quem é o mundo? Somos nós, as pessoas. Nós só somos salvos porque Jesus é o eu sou. Então todas estas declarações, como temos aí na camisa dos irmãos e no cartaz, eu sou, os eu sou, ou seja, as 7 declarações de Jesus dizendo eu sou, ou seja, o próprio Deus, em forma de metáforas, ele nos dá ensinamentos que são preciosos para a nossa vida, como foi para a vida das pessoas na época em que ele expressou estas palavras. Então, nós temos só 3 mensagens para 7 expressões, não vai ser possível, eu vou ficar devendo, aí assim vocês me convidam para vir uma outra vez, para completarmos as 7, né? Porque eu não gostaria de apenas raspar um pouquinho sobre estas declarações, porque são muito importantes para as nossas vidas. Então nós oramos ao Senhor, pedimos a direção para Ele e vamos tentar fazer assim. Hoje nós vamos falar sobre o eu sou o pão da vida. E isso está em João capítulo 6. Amanhã pela manhã nós vamos tratar na escola dominical eu sou a luz do mundo, em João capítulo 8. E à noite nós encerramos com mais 2 eu sou. Eu sou a porta das ovelhas, capítulo 10, e eu sou o bom pastor, também no capítulo 10. Aí da próxima vez que eu puder vir aqui, nós vamos tratar o eu sou a ressurreição e a vida, do capítulo 11, eu sou o caminho, a verdade e a vida, do capítulo 14, e eu sou a videira verdadeira, do capítulo 15, tá bom? Então nós vamos orar agora, pedir que o Senhor nos abençoe no exame da sua palavra e que a palavra nos ajude a crescermos cada vez mais no conhecimento do Senhor. E a você que ainda não é crente, preste bem atenção, o Espírito Santo vai falar ao seu coração, lembrando que você precisa de receber este pão que é o pão da vida, o nosso Senhor Jesus Cristo.
a segunda pessoa da Trindade. Oremos. Muito obrigado, Senhor Deus, por nos reunirmos nesta noite para cultuar ao Senhor. Obrigado por cada irmão amado que aqui chegou. Sabemos que outros gostariam de aqui estar, mas foi impossível de chegar. Mas que o Senhor os abençoe onde estiverem. Abençoe aqueles que porventura estejam fracos na fé. Abençoe aqueles que estejam fracos fisicamente. Abençoe os nossos amigos que se dispuseram e chegaram hoje a este culto, para que o Senhor fale aos seus corações e eles possam compreender o teu amor, possam compreender a sua necessidade e possam receber a Jesus como Salvador suficiente de suas vidas. Pedimos que o Senhor continue abençoando esta igreja na continuidade de seu ministério nesta localidade, para que ela se mantenha firme, sempre defendendo o teu evangelho, trazendo esperança para as pessoas, até que o Senhor volte para buscá-la. Peço que o Senhor me ajude também, preciso da ajuda do Senhor para compartilhar a palavra do Senhor. Te oro por estas coisas, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, João capítulo 6, se você está com a sua Bíblia aberta, João capítulo 6, deixe-me chegar na minha aqui, capítulo 6. Então, este capítulo 6, você vai permanecer com a Bíblia aberta no capítulo, nós não vamos sair dele, pelo menos pensamos que sim. João, ele relata um incidente bastante familiar a todos os leitores do Novo Testamento. Ele trata aqui da ocasião em que o Senhor Jesus Cristo alimentou 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Este incidente, este fato, ele é registrado 4 vezes no Novo Testamento. E isso o torna notável, pois é o único de todos os milagres de Jesus Cristo que é registrado por Mateus, Marcos, Lucas e também João. E nós precisamos fazer um exame cuidadoso sobre este ensinamento de Jesus Cristo, sobre as verdades que estão contidas aqui, porque a palavra é a verdade, mas nós vamos destacar apenas 3 grandes verdades que são claramente apresentadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo a respeito da sua pessoa como sendo: eu sou o pão da vida. João capítulo 6 e versículo 48. Então nós temos 2 verdades aqui que são parte de reivindicações da sua própria pessoa. Porque se ninguém reconhecer quem é Jesus, se não reconhecer que Jesus é Deus, que Jesus é o único Salvador, ninguém jamais poderá ir para o céu. Não existe outra maneira de ser salvo a não ser crendo no Senhor Jesus Cristo. Então ele faz 2 reivindicações para a sua própria pessoa, mas a terceira é uma avaliação por parte dos seus ouvintes. Nós, como crentes, e você, que ainda não é crente. Como você avalia a sua vida? Como você avalia a pessoa do Senhor Jesus Cristo? Então nós vemos que no mundo inteiro há diversas avaliações a respeito de si e a respeito de Jesus. E na grande maioria dessas avaliações, Jesus fica por último e a pessoa fica em primeiro lugar. Jesus fica desacreditado e a pessoa só quer tirar vantagens. Então Jesus nos traz esses ensinos. Qual é a primeira reivindicação que nós precisamos ver sobre a pessoa de Jesus? Quem é Jesus? Jesus não é uma simples pessoa. Ele é 100% homem, mas ele é 100% Deus. Portanto, ele é superior a qualquer coisa. Ele é superior a qualquer pessoa. E o evangelista João, ele nos diz que Jesus, ao se apresentar aos seus ouvintes e pregando o evangelho e fazendo milagres como este milagre de alimentar 5.000 pessoas
foi determinante para aquela multidão que se alimentou, pegar ele, tomar ele à força e torná-lo rei. É este o homem que nós precisamos. É este o homem que nós estávamos esperando. Como alguém com tal poder poderia ficar no anonimato? Nós precisamos colocá-lo agora como o rei. Este homem que transformou apenas 5 pães e 2 peixes numa quantidade tão enorme de alimento para saciar as pessoas, não poderia ser aquele que atenderia a todas as nossas necessidades. Ele tem que ser o nosso rei. Então, como resultado desta situação, Jesus precisou de se ausentar daquele lugar. Não era chegado ainda o seu tempo de assumir esta determinação. Então Jesus, ele fugiu para a montanha e eles ficaram lá ainda em tempo juntos, e mais tarde Jesus foi para Cafarnaum. Ele atravessou, foi para o outro lado do mar, e no dia seguinte aquelas pessoas que estavam esperando de alimento ou de benefícios, sabendo que os discípulos de Jesus tinham cruzado o mar e foram até Cafarnaum, acreditando que Jesus estaria com os seus discípulos, eles foram até lá. E quando chegaram lá, perguntaram: você chegou aqui quando, Rabi? Mestre, quando você chegou aqui? E ele respondeu: vocês me procuram porque vocês acham bom os milagres que eu realizo, porque vocês comem pão e se fartam. Vocês acharam bom se alimentar daquilo que eu lhes dei. Aí Jesus leva-os a pensar em uma coisa muito mais importante do que as coisas materiais e físicas. Jesus disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o selou. Então, Jesus levou-os a pensar, como hoje nós estamos aqui reunidos, para elevar o Senhor ao seu trono, para bendizer ao seu nome, não somente pelas coisas materiais que Ele nos fornece, pelo suprimento para as nossas necessidades físicas, mas para a grande bênção que Ele nos proporcionou, que foi o perdão para os nossos pecados e a vida eterna. Com estas palavras do Senhor Jesus Cristo, Ele estava chamando a atenção dos seus ouvintes para um pão que era muito superior a qualquer outro tipo de alimento. Eles estavam com fome. Foi legítima a preocupação dos discípulos de Jesus e disseram até que há um rapaz aí que tem esses 2 peixinhos e 5 pães, mas o que é isso para alimentar uma tão grande multidão? E Jesus Cristo mandou eles sentarem: avise as pessoas que sentem-se, pois o alimento será distribuído. Então saciou a fome deles, porque eles se fartaram. Mas Jesus, com o suprimento para as necessidades físicas, e sempre é assim na Escritura, nos quer dar uma lição muito superior. E Ele, quando diz: eu sou o pão da vida, Ele quis dizer para aquelas pessoas com uma grande superioridade que Ele forneceria para eles algo que eles precisavam de uma forma que, se não tivessem, eles iriam perecer. Somente Jesus Cristo poderia dar para eles a vida. Por isso que Ele disse: eu sou o pão da vida, versículo 48. Jesus queria levá-los a deixar de querer torná-lo rei naquele momento, mas que pensassem na grande responsabilidade que eles teriam diante dos seus semelhantes, de apresentar um Salvador que eles tanto esperavam.
Mas muitos daqueles que se alimentaram do pão que Jesus Cristo ofereceu e dos peixes também, eles quiseram desacreditar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eles lembraram a Jesus: olha, mas você nos deu um pão que veio aqui da terra. Moisés, servo do Senhor, nos deu um pão superior. Ele e nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: ele lhes deu pão do céu para comer. Está vendo como as pessoas são ingratas? Receberam pão do Senhor Jesus Cristo e questionaram o Senhor Jesus Cristo. Disseram: mas o pão que você nos deu é inferior ao pão que Moisés nos deu. O pão que o Senhor nos dá é aqui da terra, mas o pão que Moisés nos deu, ele veio do céu. Ele lhes deu pão do céu para comer. Então, evidentemente, eles estão se referindo a aquele que foi seu líder, o líder dos seus ancestrais, a Moisés. E Jesus Cristo rebateu aqueles que estavam criticando. Ele disse: Moisés vos deu aquele pão do céu, mas nenhum homem ou um mero homem pode fazer melhor provisão para o ser humano do que o que Cristo pode fazer, mesmo com respeito ao pão que perece, pois ele continua, ou melhor, ele se utiliza dessa substância como um homem simples. O pão de que eu estou falando, ou seja, eu sou o pão da vida, como sendo superior àquele que vos dei ontem, é superior até mesmo ao maná que Deus deu a seus pais das nuvens. E aí ele explica: meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Porque Jesus Cristo é o pão superior. Lembra que Jesus Cristo deu o pão para eles, daqueles 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Mas logo eles estavam com fome novamente. Tudo bem. Mas o pão que o Senhor nos deu é inferior ao pão que Moisés nos deu. Porque o de Moisés veio do céu. Tudo bem. Mas logo eles tinham que ter o pão todos os dias. Eles tinham que colher aquele pão, aquele maná, comer e amanhã colher novamente e comer, só no sábado que não podiam colher, e eles colhiam para 2 dias, mas sempre eles tinham fome novamente. Mas Jesus Cristo, quando estava falando a respeito de si, ele estava falando de um propósito que Deus tem para o homem, um propósito muito maior do que as coisas terrenas, muito maior do que as coisas materiais e físicas. E às vezes nós, crentes, temos ou corremos perigos de nos apegarmos às coisas desta terra, de pensarmos no Senhor apenas para suprir as nossas necessidades físicas, materiais e terrenas. Muitas vezes nós trocamos as coisas espirituais por coisas materiais e temporais, quando nós temos da parte de Deus coisas eternas, sublimes, que o homem não tem condições de descrever com o seu vocabulário. Deus, quando enviou aquele maná do céu, foi para atender às necessidades físicas quando eles estavam no deserto. No deserto não tem alimento. Então Deus deu alimento para ele. Mas o propósito de Deus era muito maior do que somente se alimentar diariamente. E ele enviou aquele maná do céu como uma sombra, uma figura daquilo que estava por vir.
Por isso que Jesus Cristo disse: eu sou o pão da vida. E a coisa real, como Jesus Cristo é muito superior àquilo que é apenas uma sombra ou uma figura. Eu estava brincando com o meu netinho. Desculpe se eu falar várias vezes dos meus netos, né? Eu sou avô e avô caduca. E sempre que lembramos de uma ilustração, nós lembramos de alguém da família, um irmão da igreja e tal. E como avô, lembro dos netos. E aí, eu brincando com ele, ele descobriu a sombra dele. A luz estava assim por trás e ele viu a cabecinha dele, ficou fazendo assim. E aí eu botei a mão na cabecinha dele e ele ficou olhando para lá e olhou para mim. E aí eu botei a cabeça assim, de forma que parecia que eu ia bater na cabeça dele, e ele olhava para lá e olhava para mim. Ele achou engraçado. Eu abracei ele. Ele viu a réstia, mas o abraço que ele recebeu do avô foi muito mais importante do que somente ver a réstia. Está compreendendo? Deus é real. Jesus Cristo é real. E Ele é superior a qualquer sombra daquilo que nós temos nos livros do Antigo Testamento. Ele é um pão superior ao maná, porque o maná só poderia preservar a vida durante aquele momento em que ele comeu. Mas se ele não comesse mais, ele iria perecer. Mas Jesus Cristo, que é o pão da vida, ele perpetua a vida. Quem se alimenta de Jesus tem a vida eterna. Quem se alimenta apenas do pão terreno, ele precisa novamente, e no dia em que ele não se alimenta, ele poderá morrer de fome. Mas com Jesus Cristo não. O Senhor Jesus Cristo é superior ao maná, porque o próprio maná era uma coisa morta. Não é? Como o pão que nós comemos é vivo? Não, ele é morto. E nós só comemos porque estamos vivos. E nenhuma pessoa morta pode comer o pão morto. Somente quem está vivo. Então, as pessoas só se alimentam por causa das suas faculdades e comem do pão morto. Mas Jesus Cristo disse aqui no texto que ele era o pão vivo. E quem se alimenta do pão vivo? Pessoas mortas. Quem ainda não recebeu a Jesus está separado de Deus. Não está vivo para Deus. Pode estar vivo sim, fisicamente, mas espiritualmente está morto. Ao falecer sem receber a Jesus, não irá para o céu, porque está morto. Então Jesus disse: o maná que comeram no deserto era um pão morto, e quem comeu foi as pessoas vivas. Mas eu sou o pão vivo, que deve ser comido pelas pessoas que estão mortas, para que assim tenham vida. Então os ensinos de Jesus são muito profundos, e para que nós o compreendamos é preciso depender do Espírito Santo de Deus. E Jesus disse: eu sou o pão vivo. Então, se você quer ir para o céu, que é um lugar real, não é uma ficção, e você não procure pagar para ver, porque vai se arrepender amargamente. Então você precisa de Jesus Cristo para que tenha a vida eterna. E Jesus, ele falou de que ele era este pão superior a qualquer pão. O pão que foi transformado em alimento para 5.000 pessoas, muito superior ao pão que foi dado no deserto para todos aqueles israelitas que estavam peregrinando em busca da terra prometida e que precisavam daquele pão todos os dias. E o pão que era dado, assim como o pão que Jesus transformou, era um pão morto que era dado para pessoas vivas, mas ele era o pão vivo que desceu do céu para dar vida àqueles que estão mortos. Por isso que ele disse:
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual darei pela vida do mundo. Sabe, querido irmão, nós precisamos nos regozijar sempre por causa daquilo que foi feito em nosso favor, pois nós não merecemos. E você, querido amigo, não sei em que você está pensando com relação ao que te levará para o céu. Saiba que você, nem eu, nem ninguém, tem méritos próprios para entrar no céu. Saiba que não há religião que salve a você ou a mim para ir para o céu. Saiba que não há nenhum sacerdote que nos leve para o céu. Saiba que não há nada que possa ser feito para irmos para o céu. Até aquelas coisas fictícias que são associadas ao cristianismo, como rezas, santos, missas, purgatório. Estas coisas não estão descritas na palavra de Deus como forma de nos levar para o céu. Pelo contrário, o que a palavra nos diz é que há somente um, e no caso que estamos estudando, os eu sou do Senhor Jesus Cristo, é uma declaração muito benevolente para conosco, quando ele diz que ele é o pão vivo que desceu do céu, e se alguém, você, eu ou qualquer outra pessoa comer deste pão, que é o Senhor Jesus Cristo, em uma forma metafórica, viverá para sempre. Quem não tiver Jesus, morrerá para sempre, eternamente, separado do Senhor, banido da face do Senhor, debaixo da ira do Senhor. E ele diz, e o pão que eu dou para você comer é a minha carne, e eu darei a minha carne pela vida do mundo. Por você, por mim, que não mereço, não merecemos, mas ele fez isso. Por isso que Jesus, quando se intitula Eu sou o pão da vida, ele está nos mostrando a sua superioridade sobre qualquer outra coisa que alguém pense que lhe dará subsistência e até subsistência eterna. Por isso, receba Jesus, porque ele é superior. Ele é o pão da vida. Mas ele também fala sobre a sua suficiência. A sua suficiência deve mais ainda com respeito à qualidade deste pão. E Jesus disse, eu sou o pão da vida, o que vem a mim nunca terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Isso é também muito maravilhoso. Nós vemos aqui uma qualidade de tal forma que vai ao encontro de todas as necessidades do homem, porque satisfaz todos os desejos do homem. Nada mais em todo o mundo é capaz de fazer isso, exceto Cristo. Pensa comigo um pouquinho. As pessoas estão se preparando para um evento que vai haver no nosso país, próxima semana. Carnaval. No carnaval vão extravasar. Fizeram economias, deixam de comprar coisas agora, para que no carnaval possam utilizar para atenderem todos os seus desejos. Geralmente, entre aqueles que são religiosos, então ocorre que após o carnaval tem a quaresma, 40 dias, em que as pessoas se abstêm de diversas coisas, para participar da Semana Santa, onde trata do sofrimento de Jesus. Coitado, foi crucificado injustamente. Então, quando termina essa festa de carnaval, quarta-feira de cinzas, as pessoas vão até o cristianismo, aquele cristianismo, e fazem um sinal com cinzas aqui, e sabe, as cinzas significa arrependimento.
nós vemos vários exemplos na Escritura que se fizer marcas de cinza, vestir em panos de sacos, estão arrependidos dos seus pecados. Mas o que é arrependimento? Arrependimento é metanoia, ou seja, é uma mudança de mente em que a pessoa abomina aquele pecado, aquela transgressão e faz tudo para jamais praticá-la novamente. Então as pessoas figurativamente fazem isso quarta-feira de cinza. Não há nem trabalho naquele dia de quarta-feira, que é para as pessoas irem se arrepender dos seus pecados e nunca mais praticarem aquilo. Só que não é verdade. O ano passado foi feito e o carnaval começa essa semana que vem. Então não houve metanoia, mudança de mente. Houve apenas um remorso. Porque as pessoas não ficaram satisfeitas. Se beberam, querem beber mais. Aumenta a quantidade, mas não estão satisfeitas. Se fumam, se drogam, se prostituem, não estão satisfeitas. Tudo isso aumenta consideravelmente a cada ano que passa e atinge as faixas etárias menores a cada ano que passa, com o apoio dos pais, das autoridades, das leis e às vezes até de líderes religiosos, porque existem aqueles que dizem, não, mas a gente precisa separar entre o sagrado e o profano. Não. Ou é de Deus ou não é de Deus. Então as pessoas não se satisfazem. Quem bebe quer mais, quem se prostitui quer mais, quem mente quer mais, quem rouba quer mais, quem sequestra quer mais. As pessoas não se satisfazem. Então Jesus está nos mostrando que Ele é um pão que é superior a qualquer pão, e é um pão que tem uma suficiência diferente do pão francês que eu comi hoje, o pão francês de Santo Antônio. O pão bom, mas já estou com vontade de comer de novo. Não me satisfez. Mas o Senhor Jesus Cristo tem uma qualidade tal que vai de encontro a todas as nossas necessidades e satisfaz a todos os nossos desejos. E nada mais no mundo pode fazer o que o Senhor Jesus Cristo faz. Riquezas, por exemplo. As riquezas materiais não satisfazem ninguém. Já ouviu o ditado, quanto mais rico? Pode completar, mas quer. A pessoa não se satisfaz. O mundo hoje está repleto de provas convincentes deste fato, que ninguém se satisfaz. As honras. O homem nunca está satisfeito com as honras. Muitas pessoas que receberam as maiores honras que este mundo pode dar, não ficaram totalmente satisfeitos. O homem sempre precisa de algo mais. Os prazeres deste mundo não satisfazem o homem. E vamos pensar aqui, alguns de nós não receberam a Cristo como crianças. Alguns de nós aqui recebemos a Cristo, como no meu caso, já na idade adulta. E consequentemente nós experimentamos alguns prazeres deste mundo e nós sabemos que os prazeres mundanos nunca satisfazem. Sempre há o desejo de querer um pouco mais. Portanto, quando Jesus Cristo diz que Ele não somente é superior, mas Ele é suficiente, Ele está nos mostrando que há apenas uma coisa que satisfará a fome do coração humano, que é o pão da vida. Que é o pão que desceu do céu, é diferente das coisas desta terra. E isso nos satisfaz por causa da sua qualidade, por causa daquele que é esse pão. Ele diz, eu sou o pão da vida. Paulo nos diz um pouquinho quem é este Senhor Jesus Cristo, quando ele escreveu aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9, ele disse assim, porquanto nele, em Jesus,
habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, não é de admirar que Jesus Cristo, no capítulo 6 de João, ele nos exorta de que nós devemos trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Você já procurou Jesus? Muitas pessoas, infelizmente, existem igrejas evangélicas que estão oferecendo Jesus para que as pessoas deixem os vícios, para que as pessoas consertem a sua vida financeira, para que as pessoas consertem o seu casamento, para que as pessoas, etc, etc. Mas nós não vemos nessas igrejas o ensinamento de que as pessoas precisam de Jesus para serem salvas. Porque os seus pecados é uma coisa clara, evidente, como está na Escritura. O homem, ele já está condenado. E ele precisa de uma absolvição por meio daquele que pague a pena no seu lugar. E este é o Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus está dizendo a nós, e especialmente a nós que já sabemos e já vivemos assim, mas você que ainda não é crente, que não é errado você procurar, estudar, trabalhar, ter o seu alimento, cuidar da sua família, etc. Mas isso não é a coisa principal para a sua vida. Não adianta você viver toda a sua vida com certo conforto, ter todos os bens que necessite, ou melhor, que queira, não somente que necessite, que queira, que deseje, mas quando terminar a sua vida, você não ir para o céu de que adiantou. Não teve nenhum valor. Então Jesus disse, trabalhe pela comida, não aquela que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Quer ter a vida eterna? Só Jesus pode te dar. Não é o pastor Manuel, nem os pastores que aqui estão, nem o pastor Adriano, nem a mim, mas é o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Homem que vos dará. Então as coisas do mundo, elas têm a sua certa importância, mas não satisfaz a ninguém. Não é suficiente. As coisas do mundo, as riquezas, as honras, os prazeres, é a carne que perece. É a comida que perece. Tudo isso vai ficar. Quando ficamos velhos ou doentes, nenhuma dessas coisas vão nos servir. Os bens que angariarmos, que juntarmos, às vezes vai servir até para a intriga dos herdeiros. Por isso que Jesus está nos advertindo. As coisas deste mundo são carne no sentido de que alimentam a fantasia dos homens. Os homens vivem entenebrecidos pelas fantasias desta vida. As pessoas não pensam no céu. As pessoas só pensam nesta vida. Isto é um grande perigo, porque a vida se vai e termina-se. Olha, quantas pessoas não têm perdido a sua vida de uma forma inesperada? Quando é alguém que está doente, em estado terminal, a gente sabe que vai morrer mais cedo ou mais tarde. Mas quantas pessoas saudáveis? Quantas pessoas se divertindo? Quantas pessoas alegres, com certo conforto, têm a sua vida assim ceifada de uma forma estúpida ou de uma forma inconsequente? E aí ficam os comentários, eu conheci, mas falei com ele ontem, conversei com ele, já não está mais entre nós. A nossa vida é como uma neblina, é como um sopro, que se vai a qualquer momento, e depois que ela se vai, a carta aos Hebreus nos diz que depois da morte segue-se o juízo. Não se pode fazer mais nada depois que morre. Então por isso que Jesus está aqui exortando aqueles que comeram do pão, aqueles que recriminaram a Jesus porque o pão que Moisés deu era melhor. Ele está dizendo, olha, vocês estão pensando só nas coisas dessa terra. Claro, tem que ter responsabilidade, mas se há um esforço que deve ser feito, é pela comida que subsiste para a vida eterna. E este é Jesus.
Então, se você não coloca nos seus planos a Jesus, você está correndo sério risco de partir dessa vida. Se você não procura conhecer a Jesus, você não pode ser salvo. Então, por isso que a igreja tem a responsabilidade de fazer discípulos, de pregar o evangelho para as pessoas, para que as pessoas assim, ouvindo, possam ter fé, como já disse, a fé vem pelo ouvir. Então, você que hoje veio aqui não foi por acaso. Nós que somos crentes, nós nos programamos para vir, porque a nossa responsabilidade está juntos, cultuando ao Senhor e tendo a instrução do Senhor para as nossas vidas, para nos fortalecermos. Nós oramos não somente pelas coisas materiais e físicas, é natural orar por essas coisas, mas nós somos exortados pelo apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no 1º capítulo, a orarmos uns pelos outros para conhecer mais a Deus, para conhecer mais a Jesus Cristo. Orar por isso, muito mais do que orar pela saúde, muito mais do que orar pelo alimento, muito mais do que orar pelos relacionamentos, mas orar pelo conhecimento de Deus, porque é pelo conhecimento de Deus que pode suportar as doenças, que pode suportar as necessidades, que pode viver com dignidade, com honra e com um bom exemplo para as pessoas. E Jesus Cristo está exortando a cada um de nós, quando lemos a sua palavra, que o homem, ele não viverá somente da comida terrena. Ele deve comer o pão da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. As coisas deste mundo é o que perece. E as coisas deste mundo nunca vão perdurar. Elas serão passageiras. Elas não terão serventia no fim da nossa vida, nem após a nossa vida. Todas as coisas daqui, nós vamos perdê-las quando nós formos para a eternidade. Você nunca viu o sepultamento de alguém e após o féretro e os seus bens, a sua conta bancária, tudo fica aqui para os outros. Então estas coisas perecem também enquanto duram. A doçura das coisas que parecem agradáveis nos dias de hoje desaparece. O homem fica ou insatisfeito ou proibido de certas coisas. Portanto, é tolice trabalhar pelas coisas deste mundo. Devemos trabalhar para o Senhor. A suficiência de Jesus se deve à quantidade deste pão. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual darei pela vida do mundo. Então, os 5 pães e 2 peixes foram suficientes para 5.000 pessoas. O pão da vida, o Senhor Jesus Cristo, é suficiente para salvar toda a humanidade. Ou nós vamos limitar Deus? Quem sou eu ou você para limitar Deus e dizer, não, ele morreu só pelos eleitos? Agora serão salvos somente os eleitos. Há pão suficiente para cada homem em todo o mundo. O maná, por exemplo, os 5 pães foi só para aquelas 5.000 pessoas. O maná, por exemplo, foi fornecido para quem? Não vamos dizer o número, talvez 3 milhões de pessoas, mas o maná ele foi fornecido apenas para os filhos de Israel. Mas Cristo, ele foi fornecido para a vida do mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que Jesus Cristo, ele é o pão da vida, em sua superioridade e também em sua
suficiência. Ele morreu para salvar o homem. Ele é suficiente não apenas para os judeus, nem apenas para o mundo de língua portuguesa, somos nós e outros, mas para todos os povos, línguas e nações. Ninguém está excluído deste benefício, ninguém está excluído deste pão, mas aqueles que não recebem a este pão não poderão participar da sua eternidade, mas de uma eternidade separada dele. Por fim, nós precisamos pensar que este pão, o pão da vida, cada ser humano tem necessidade dele. Nós ouvimos o discurso de Jesus sobre o pão que era superior, o discurso de Jesus sobre o pão que é suficiente para saciar a fome, mas o povo, quando ouviu este discurso, eles gritaram, imploraram para que Jesus Cristo desse este pão. Eles disseram: Senhor, dá-nos sempre este pão. Não por uma refeição apenas, mas para sempre. E é dessa forma, amados irmãos, que nós compreendemos que por este pão, Jesus Cristo estava se referindo a si mesmo e as pessoas ficaram ofendidas. Eles não entenderam que Jesus era este pão. Como muitas pessoas nos nossos dias, nós falamos de Jesus para elas. Eu lido com um homem, está gravando, né? Ele é espírita. Ele discorda de tudo que eu falo. Discorda da Escritura. É muito difícil. E eu fico pensando sobre ele se sentir ofendido quando eu falo de Jesus. E não somente ele, mas muitas pessoas, nossos parentes, nossos familiares, às vezes nossos pais, ou nossos filhos, que são pessoas que muitas vezes querem os benefícios de Cristo sem Cristo. Nós vemos as igrejas evangélicas, muitas pessoas querendo enricar, muitas pessoas querendo saúde, muitas pessoas querendo resolver diversos problemas, mas sem Cristo, porque são pessoas que vivem uma vida desregrada. Sabe como é uma vida desregrada? É uma vida sem cabeça. É uma vida sem juízo. E a igreja é o corpo de Cristo que tem um cabeça, que é Cristo. E quando nós comemos este pão, nós trazemos sobre nós alguém que não somente nos dá um benefício que não merecemos, mas alguém que dirige a minha vida, que me diz o que fazer. Você viu seu filho andando em cima desse muro, você vai dizer o quê? Olha, desce, não se cair, vai se esborrachar. É assim que ele diz conosco diariamente. Não faz isso, não pensa isso, não diz isso, faça assim, e assim sucessivamente. Mas tem muitas pessoas que sabem que Jesus Cristo, já ouviram que Jesus Cristo pode lhes beneficiar, desejam o seu benefício, mas não querem Cristo dirigindo as suas vidas. E alguns discípulos estavam ouvindo a Jesus, e um deles era Pedro, né? E Pedro, ele sempre trouxe alguns questionamentos, e ele pergunta a Jesus Cristo sobre a necessidade com o pão da vida, e ele disse: Senhor, se a gente não for para o Senhor, para quem nós iremos? As pessoas abandonaram Jesus, Jesus disse: vocês querem ir também? Aí Pedro disse: mas para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Que palavras? As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Por quê? Pela simples razão de que em suas palavras nós encontramos a verdade a respeito de nós mesmos como pecadores e Ele mesmo como o único Salvador. Muitas vezes você deu crédito a qualquer palavra, mas a única palavra que você precisa dar crédito é a verdade, é a palavra de Deus. É a verdade absoluta.
Quando falamos em verdade, às vezes alguns questionam, não, mas essa questão de verdade, isso é muito relativo. Aquilo que pode ser verdade para você não é verdade para mim. Tudo bem. Aquilo que é verdade para você pode não ser verdade para mim, realmente. Mas a tua palavra é a verdade. Esta é a palavra de Deus. Não é a palavra do homem. E Jesus Cristo está dizendo, eu sou o pão da vida porque Ele é superior. Eu sou o pão da vida porque Ele é suficiente. Eu sou o pão da vida porque você necessita do pão da vida. Se você não tiver este pão da vida, se você rejeitar as suas palavras, significa rejeitá-lo. Rejeitá-lo significa morrer sem Cristo. E nenhuma verdade é mais claramente apresentada nas Escrituras do que esta. A necessidade absoluta de Cristo Jesus como pão da vida para que você tenha vida eterna. Que Deus te abençoe e que você possa comer deste pão e viver eternamente na presença do Senhor. Oremos. Muito obrigado, Senhor, porque podemos pensar na superioridade, na suficiência e na necessidade que temos deste pão. Muito obrigado porque o Senhor nos salvou. E pedimos que o Senhor nos dê a cada dia o conhecimento da Tua palavra, o conhecimento da Tua pessoa, para que vivamos de uma forma que agrada ao Senhor, servindo e adorando ao Senhor na beleza da Sua santidade. Também nós queremos te pedir por esta igreja, que o Senhor continue abençoando, usando-a no Teu serviço. Os nossos irmãos que estão aqui, as igrejas representadas, seus pastores, seus líderes, que o Senhor use-os como um grande instrumento nas Tuas mãos, para a propagação do Teu Evangelho, para que muitas almas, até a vinda do Senhor Jesus Cristo, sejam salvas. Também nós te pedimos pelas pessoas que estão aqui nesta noite, que ouviram o Senhor mesmo, em Sua palavra, se apresentando como o pão da vida, que lhes será suficiente para a eternidade, que possam compreender o Teu Evangelho por meio de Jesus, por meio do Teu Espírito Santo, que os convence do pecado, da justiça e do juízo. E também, ó Pai, abençoe para que nessa transformação haja uma mudança de mente e uma confiança no Senhor Jesus Cristo. Também nós te pedimos, ó Pai, que outras pessoas possam continuar ouvindo a Tua palavra, amanhã pela manhã, amanhã à noite, e que a fidelidade da Igreja do Senhor perdure por toda a sua existência aqui nesta terra. Em nome de Jesus, amém. Amanhã, convidamos aqueles que puderem, as pessoas aqui de Várzea, os irmãos da igreja, para que possam estar presentes às 9 horas da manhã, pastor Deus, onde teremos esta escola bíblica e trataremos no capítulo 8 sobre Jesus, a luz do mundo. Outra oportunidade para estudar um pouco sobre mais um Eu Sou, declaração de Jesus no Evangelho de João. Deus abençoe os irmãos. Pastor Adriano. Não sei o que te impede de entregar a sua vida a Jesus hoje à noite. Se aceitar Jesus outra vez, eu levantaria minha mão, mas não sei o que te impede. Jesus hoje à noite. Se você hoje quer entregar a sua vida a Jesus, antes de sair, nos procure que iremos conversar com você e orar com você. Que Deus possa te ajudar a entender e o Santo Espírito possa ter tocado em seu coração e que não saia daqui sem entregar a sua vida a Jesus. Nos procure, nós vamos conversar com você e orar com você. Bom, estamos chegando ao final deste primeiro dia das nossas conferências. Queremos agradecer aos irmãos que chegaram, dispuseram estar aqui hoje à noite. Os amigos de Várzea também que puderam aqui estar. Hoje amanhã à noite possam chegar também para ouvir o Evangelho mais uma vez, onde vai ser mostrado onde Jesus, Ele é a porta, Ele é o bom pastor.
Deus venha nos abençoar. Convido o pastor Manuel, que aqui vai orar também. Tem a palavra. Depois da oração, então nós estaremos encerrado o culto. E depois do culto, terá um pequeno lanche ali, tá bom? Onde a igreja preparou para todos. Então pode fazer uma fila aqui. Então depois da oração, então estamos encerrado o nosso culto hoje à noite. Boa noite, amados irmãos e amigos. Queremos agradecer a Deus por tudo aquilo que ouvimos aqui. A nossa oração é que, se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, venha crer nele, enquanto vida e tempo você tem. Agradecer a Deus por mais um ano concedido a esta amada igreja. Louvamos a Deus porque foi a primeira congregação. Na época eu era diácono, o pastor me liderava e, juntamente com o missionário Trevor, deu início. Pastor Adriano sempre servindo ao Senhor, ainda solteiro, praticamente um adolescente, depois se tornou jovem, sempre demonstrando amor por Várzea, e findou, sendo pastor de Várzea e amando realmente esta cidade. Louvamos a Deus pela vida dele, pela família, dedicação. Um jovem sempre está disposto a servir, não tem dia ruim para ele. E que Deus continue abençoando a ele, juntamente com todos os irmãos aqui, tá bom? Nós vamos terminar com a palavra de oração. O pastor Adriano pede para mim orar pela irmã Sandra, a esposa do irmão Valfredo, lá de Brejinho, precisou dar a saída até o hospital, ela não estava se sentindo muito bem, tudo isso? Tá bom. Então, vamos orar. Amado Deus, precioso Pai, com alegria no nosso coração, que nessa noite, nesse dia festivo, louvamos ao Senhor e agradecemos a Ti, pelo Senhor ter permitido, ó Deus, iniciar uma igreja séria que prega a Tua palavra nesta cidade. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado durante esses 20 anos e pelos frutos que têm surgido pela Tua graça e bondade. Agradecemos, ó Deus, pela vida do pastor Adriano, sua família. Continue ajudando a ele, dando forças, sabedoria, a viver sempre na dependência do Senhor, sempre pregando o verdadeiro Evangelho. Agradecemos pelos aqueles que já se converteram, Deus, que o Senhor os ajude a continuar firme nos Teus caminhos. Agradecemos pela visão missionária que a igreja já tem, em já abrir uma filha que está iniciando na cidade de Goianinha. Que o Senhor abençoe também, ó Deus, aquele trabalho ali. Queremos pedir pela vida da irmã Sandra, que precisou se ausentar, ó Deus, devido a um probleminha de saúde. Que o Senhor venha cuidar da Tua serva, Deus, providenciando o que é necessário para ela. Agradecemos, ó Deus, pela mensagem ouvida. E só o Teu Espírito Santo é capaz de convencer o pecador da justiça e do juízo e dos seus pecados. Somente o Senhor pode abrir esse coração e trazer a realidade, Deus, que eles necessitam deste pão da vida. Se eles querem viver por toda a vida ao Teu lado, desfrutar do lindo lugar que o Senhor preparou, eles precisam se alimentar desse pão. Eles precisam, pela fé, receber Jesus como seu Salvador. Que o Senhor venha fazer a obra em suas vidas. Continua abençoando a conferência amanhã. Continua usando o Teu servo, pastor Almir, não somente na EBD, no culto à noite, trazendo visitantes. E queremos agradecer, Pai, pelo momento que vamos ter agora, pela providência do lanche, pelo Senhor suprir sempre nossas necessidades. E ao mesmo tempo pedimos que o Senhor nos leve até os nossos lares em paz, nos guardando durante a viagem. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
Quando o cara pulou, foi assim, eu já fui pra frente. Mas aí, quando tu pulou, que levantou os braços. Mas aí quando ele pulou, mas tem que falar. Tava tanto, e aí eu mais Vai,
Eu tô na fila. Já comeu, foi? Já comeu, foi? Já, mas para o refri. Mãe, vai não, mãe? Quer que eu traga pra senhora? Eu não sei. Quer, Sam? Segura aí, ó. Olha o sapo, Valentina. Vai, se deixar cair no chão, pega. Pega. Vai. Caiu. É Júnior, corre! Quem é? Você olha uma pessoa no carro. Laura, tua mãe tá assistindo, tua mãe. Oi? Olha, tua mãe tá assistindo. Deixa eu ver. Ô, Laura. Raquel Lima. Cadê? Minha mãe tá assistindo. Oi. Sai. É minha mãe. Deixa eu ver. Cadê, pastor? Olá. Eu não vou poder ir de carro. Por quê? É por causa de Tia Bel.